Num certo momento, houve uma sensação de que nós vivíamos uma situação catastrófica. É muito difícil fazer essa periodização. E daí a dificuldade de periodizar, quando é que, de maneira não subjetiva, quando é que nós temos essa sensação de que se vive uma situação catastrófica. Em 1973, o Antônio Cândido publicou um ensaio chamado Literatura e Subdesenvolvimento, no primeiro número da revista Argumento. Aí ele pega uma ideia antiga que apareceu, publicada por uma pessoa chamada Mário Vieira de Mello, associando literatura e desenvolvimento. E o Antônio Cândido disse, olha, o Mário Vieira tem uma ideia muito boa, da qual eu vou partir, mas não vou acompanhar, pois eu não concordo com o tipo de elaboração que ele faz. O Antônio Cândido faz a famosa distinção entre a consciência ingênua do atraso e que corresponderia, diz ele, a uma ideologia de país novo. O Brasil era considerado um país novo, que vivia uma espécie de plenitude de recursos naturais. É a visão do paraíso do Sérgio Buarque, e que, portanto, ainda vai realizar a sua potencialidade como farol da América, assim por diante, pela exuberância da sua natureza, do seu recurso, sua beleza, do seu povo. Ele chamava a consciência ingênua de país novo, que ainda não teve tempo de se realizar, mas vai se realizar. Isso vigorou ao longo de todo o século XIX, pelo menos na segunda metade do século XIX, o Antônio Cândido interpretando essa intuição do Mário Vieira de Mello, até mais ou menos nos anos 30. Aí essa grande observação do Mário Vieira de Mello, que o Antônio Cândido aproveita e depois ele vai vender o peixe dele. O Mário Vieira de Mello diz o seguinte, sem que nada tivesse se alterado na estrutura social, política, econômica do Brasil, que nós conhecíamos até 1930, mais ou menos, um pouquinho antes, um pouquinho depois. Diz ele, nós passamos a ter, aí nos termos do Antônio Cândido, passamos a ter uma outra consciência a respeito daquilo que nós havíamos vivido até então de maneira euforizante, porque era um país abençoado por Deus, era o paraíso na terra, cedo ou tarde isso aqui teria que dar certo, porque era impossível não dar certo. Só não deu certo porque não crescemos o suficiente, somos um país jovem, assim por diante, troló, troló, troló. Aí diz o Mário Vieira, sem que nada tivesse acontecido, da noite para o dia, nós abrimos os olhos e não, mas isso aqui é uma catástrofe. Isso aqui não é um país jovem, novo, que ainda vai se dar a conhecer no concerto das nações. É um país catastrófico. Aí o Antônio Cândido diz, é isso que me interessa. Da noite para o dia, dessa consciência ingênua, nós passamos a ter uma consciência catastrófica. A expressão é do Antônio Cândido, uma consciência catastrófica do Brasil enquanto país, veja só, sem que nada tivesse ocorrido. É claro que depois dos anos 30, 40, depois vem o Estado Novo. Segundo Antônio Cândido, acontece uma grande reviravolta cultural, política, assim por diante. Para ele é um negócio decisivo, ele é um filho da Revolução de 30. Mas ele concorda com o Mário Vieira de Mello quando diz o seguinte, não aconteceu nada de novo, né? Simplesmente nós estamos olhando para cá e olhamos para lá, mas na mesma sala, aqui era um país pujante e aqui virou uma catástrofe. E essa é a consciência da miséria pasmosa daquilo que Antônio Cândido vai chamar, de maneira anacrônica, já nos anos 73, do subdesenvolvimento, uma consciência catastrófica do subdesenvolvimento.